Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em 1 João, capítulo 2, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, neste momento que entramos em tua presença para estudarmos da tua palavra, que o Senhor venha ser com cada um de nós. Queremos ser cheios do teu Espírito, nos dá entendimento e sabedoria, e nos guia por teus caminhos, esvazia todo o nosso eu e nos enche a cada dia da tua presença, nos dando, Pai, entendimento e discernimento para fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Não queremos ser aquele filho desobediente, e sim aquele filho que dá prazer a ti. Nos ajuda, Paizinho, não seremos nada sem Ti, e nos ajuda a prosseguir fazendo a Tua vontade e andando na Tua luz. Nos ergue por cada caminho que poderemos traçar, que o Senhor venha sempre estar conosco. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Esse estudo de hoje, que fica em 1 João 1, ele fala da nossa luz, essa luz que é Jesus, que nos leva a Deus, e se andarmos por ela, nós não andaremos em trevas. Abra suas Bíblias em 1 João 1, a palavra de Deus se fez carne, versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4: estas coisas vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. Deus é luz, e devemos andar na luz. Versículo 5: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Quero comentar um pouquinho desse versículo 5. Aqui fala que Deus é luz. Então, se nós andarmos fazendo a sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos, então nós também andaremos na luz. Nós nunca andaremos em trevas, e Deus é a nossa luz. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão de pecados e o perdão. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8. Aqui fala que nós todos temos pecado, porque tem pessoas que acham, porque não faz algo, eles acham que são santos, mas aqui ninguém é santo, somente Deus. Todos nós temos pecado. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. Aqui fala que nós todos somos pecadores. Nós podemos pecar até em pensamento,
O único que não tem pecado é Deus, mas nós todos somos falhos e pecadores. Vindo aqui para a Bíblia, que fica em 1 João 2. Quero comentar um pouquinho sobre o que esse estudo vai falar. Aqui fala que o nosso amor para com Deus não adianta simplesmente falarmos que amamos a Deus, e sim, é preciso que venhamos guardar o seu mandamento, guardar a sua palavra, para que sejamos verdadeiros e realmente amemos a Deus. Versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 1. Aqui fala para que nós não venhamos a pecar, mas se acaso pecarmos, nós temos um advogado fiel ao lado de Deus, que é Jesus. Ele intercede por nós e sempre está conosco, é só pedirmos ajuda a Ele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Em Cristo e separados do mundo. Versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Aqui fala que não é simplesmente dizermos que amamos a Deus, se não fizermos a sua vontade e guardarmos seus mandamentos, porque muitas pessoas vivem no erro, fazendo tudo de errado e diz que conhece Deus e que ama, mas na verdade eles não amam, porque quem ama, eles guarda o seu mandamento e obedece a Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O mandamento, o amor fraternal. Versículo 7, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. Aqui fala sobre o mandamento antigo, porque tem pessoas que acham que o mandamento de Deus não vale mais porque foi no Antigo Testamento. Mas não, o mandamento de Deus é um só, ele vale até hoje, desde o início do mundo. Até hoje ele é um só e é válido. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Versículo 10, aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Versículo 11, mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A vitória sobre o maligno. Versículo 12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Versículo 13, pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Versículo 14, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é.
desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Cristão não deve ser mundano. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quero comentar um pouquinho desse versículo 17. Quero falar que as coisas aqui desse mundo é apenas ilusão, é tudo passageiro. Agora as coisas que vêm do céu, a salvação é eterna. Por isso temos que se apegar a Deus e fazer a sua vontade. A ação dos anticristos. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira é da verdade. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quero comentar um pouquinho desse versículo 22. Aqui fala que aquelas pessoas que negam a Jesus, ele é mentiroso e ele não é verdadeiro, porque Jesus ele é o caminho que leva a Deus, e por isso temos que amar ele e ter ele como nosso Senhor também. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Versículo 27. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Os verdadeiros filhos de Deus. Versículo 28. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. Uma das características de uma pessoa ser nascida de Deus é uma pessoa justa. Que nós possamos ser essa pessoa justa e sermos filhos de Deus. Espero que possa ter passado algo bom para vocês e vocês possam ter aprendido. Então iremos orar para encerrar. Oramos. Maravilhoso, santo, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que estivemos reunidos em Tua presença, para estudar na Tua palavra. Que o Senhor venha nos conduzir e nos encher do Teu Espírito. Nos ajuda a prosseguir e não venhamos fraquejar. Nos dá força, Paizinho, e nos ajuda a estarmos sempre na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, precisamos da Tua ajuda. Que o Senhor venha estar conosco onde quer que iremos. Guia os nossos passos, Senhor, e nos ajuda a levar a Tua palavra a quem necessita e àquele que não te conhece. Em nome de Jesus, amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.